Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana em que, desde de ontem, o portal jogoaberto.net.br tem mostrado ao Piauí e ao Brasil onde está o maior potencial turístico do Brasil, da América Latina e um dos maiores do mundo. E para isto, eu quero chamar a atenção dos nobres governadores do Piauí, este jovem governador que vem trazendo melhorias para o desenvolvimento do Piauí, embora sendo do PT, Rafael Fonteles, e do Maranhão, do governador Carlos Brandão. Olha, a gente tem procurado mostrar ao país e ao mundo daqui do Piauí, porque este canal, jogoaberto.net.br, ele vai para o mundo inteiro. Eu recebo aqui mensagens de brasileiros do mundo inteiro, porque neste canal não se faz picuinha política. Neste canal só se faz programas sérios dirigidos ao sucesso, ao progresso e ao desenvolvimento. E é com este preâmbulo que eu quero chamar a atenção do governador Rafael, do governador Carlos Brandão do Maranhão, de que o Piauí e o Maranhão possuem no litoral dos dois estados o mais magnânimo projeto de turismo que ainda não nasceu. Mas por que não nasceu? Porque faltam cabeças pensantes. E eu aprendi a pensar em coisas grandes, com meu grande líder, Alberto Tavares Silva, maior governador do Piauí ainda hoje de todos os tempos. E foi com ele que eu aprendi a pensar grande, como dizia ele, como ele aprendeu com os professores alemães na escola de Itajubá, em Minas Gerais. Faço esse preâmbulo para chamar a atenção do governador do Maranhão e do governador do Piauí. A nossa proposta, ela vem de longe, mas eu senti a falta da continuação da ferrovia, do trem-bala, que já começou há muito tempo em São Luís do Maranhão. Mas que o presidente Lula é exemplo daquela ponte lá do Tocantins, que estava pronta para inaugurar, e ele manda fechar para dar tempo ao tempo e ele inaugurar, como se fosse uma obra dele. E não é. Da mesma forma, a ferrovia que começa em São Luís do Maranhão já estava em todas as televisões e redes sociais, e tem o governador, o ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, lá no canteiro da obra, no meio dos trilhos. Os vídeos das máquinas que carregam os dormentes, os trilhos, e vai montando em cima de dormentes de concreto, não é de madeira. Esta maravilhosa ferrovia que começa no Maranhão, saindo do litoral do Maranhão, passando pelos lençóis maranhenses, pelo delta do Parnaíba, por Barra Grande do Piauí, Jericoacoara no Ceará. E daí o trem-bala segue pela costa do Ceará, passando por Fortaleza, Rio Grande do Norte, Recife, daí até chegar na Bahia. Senhores, é o maior polo turístico do mundo e sem similar no mundo.
E agora eu vou explicar por quê. E você que é derrotista, que não tem imaginação, que não pensa grande, como eu pensei e aprendi a pensar grande, com meu grande líder, governador Alberto Tavares Silva. Lá e vai a proposta. Nós só temos 3 deltas no mundo. O delta do rio Mekong no Sudeste Asiático, entre os 2 Vietnãs. O delta do rio Nilo no Egito. E o mais majestoso deles, o delta do Parnaíba, onde o Parnaíba vem desembocar no Atlântico e, por via de consequência, ele forma 77 ilhas na divisa do Piauí com o Maranhão. Senhores, abra o computador. Veja que lindeza! Parece coisa divina, coisa da mão de Deus mesmo. Aí quando você voa mais alto, que mostra o delta e os lençóis maranhenses, com aquelas camadas de areia lindas, margeando o Atlântico, você não pode deixar de pensar grande, com discernimento, com otimismo, com grandeza, notadamente que direcionado ao progresso e ao desenvolvimento do nosso Nordeste. Senhores, a proposta vai ao governador Rafael Fonteles, ao governador Carlos Brandão do Maranhão. Chamem para o Piauí e Maranhão o grande homem de grandes eventos internacionais com grandes empresários do mundo inteiro. Ele é o dono da Brasília Invest, que tem credibilidade internacional, para que ele venha ao Piauí conversar com o governador do Piauí, conversar com o governador do Maranhão, para que juntos montem um conclave para atrair para o Piauí. Prestem atenção. Os americanos que construíram Cancún, no México, o maior polo de grandes resorts gigantes do mundo. E os árabes que fizeram os grandes e magnânimos hotéis dentro do mar. Eu falo de Mário Garnero. Garnero é conhecido no mundo porque ele reúne na França, na Inglaterra, em Nova York, não é? Lá nos Emirados Árabes, grandes empresários do mundo inteiro para a apresentação de grandes projetos, de grandes magnitudes, direcionados à geração de emprego, progresso e desenvolvimento. Governador Rafael Fonteles, Vossa Excelência é jovem, é um dos governadores diferentes do Piauí, dos últimos 30 anos para cá. E eu sugiro a Vossa Excelência que traga primeiro ao Piauí o Mário Garnero e, junto com o governador Carlos Brandão, num helicóptero de confiança, de segurança, sobrevoem o delta do Parnaíba, os lençóis maranhenses, e eu já soube que Mário Garnero andou por aqui. Tragam-no de volta. Vamos dar as mãos e juntos, Maranhão e Piauí, fazer um conclave, primeiro no Maranhão ou primeiro no Piauí, um partindo para o outro, com helicópteros de segurança, que pode ser pedido à Aeronáutica do Brasil. Para quê? Para que mostremos
a riqueza, a beleza, a magnitude do delta do Rio Parnaíba. Senhores, são 77 ilhas. Quando soma com os lençóis maranhenses, tudo na margem do Atlântico, isso mostra que Maranhão e Piauí juntos poderão, na margem do Atlântico, entre o delta e os lençóis do Maranhão, construírem os grandes resorts de grande magnitude, como a gente mostra aí em Cancún, no México. Agora vem a cabeça de visão forte, de otimismo, como aluno do grande governador Roberto Silva. E para os árabes, que construam dentro do Atlântico, e no Maranhão e no Piauí, nas proximidades dos lençóis maranhenses e do delta, aqueles belíssimos hotéis dentro do nosso Atlântico. Senhores, não tem outro delta no mundo igual ao nosso. Ninguém tem 77 ilhas deslumbrantes. E alguém me disse, mas não pode fazer construção no delta. Não é no delta, é na margem do Atlântico. De cima dos grandes resorts, aquelas lunetas gigantes, para os hóspedes olharem a beleza, a magnitude gigantesca do delta do Parnaíba. E os barcos para levar os turistas para conhecerem os mangues, não é? Os caranguejos. Um negócio sensacional, uma coisa que ninguém tem no mundo, porque o nosso delta supera o delta do rio Mekong e o delta do rio Nilo, que juntos são os 3 únicos deltas existentes no mundo. Essa proposta está no meu artigo assinado no Jogo Aberto de hoje, semanal, já está indo para o ar. E eu tenho certeza que neste domingo vocês terão a felicidade de ouvir um comentário direcionado ao progresso, ao desenvolvimento do Piauí e do Maranhão, quando juntos, unidos, com Mário Garnero na frente, trazendo árabes e os americanos que fizeram Cancún, no México, dizendo-lhes, aqui na margem do maior delta do mundo e mais belo do mundo, os grandes resorts de Cancún. Não é dentro do delta que não pode, é na margem do Atlântico, com as avenidas largas, e dentro do mar, do Atlântico, desde os lençóis maranhenses até chegar em Pedra do Sal. Os magnânimos resorts, hotéis gigantes de Dubai. Aí, o Piauí vai mostrar ao mundo quem tem o maior polo turístico em belezas naturais, em hotéis de grande magnitude, nas margens do Atlântico do Brasil, aqui no Piauí e no Maranhão. Desculpe se eu estou emocionado, mas eu gosto de pensar grande, como me ensinou-me o grande governador Roberto Silva, que me dizia, Tomás, pense grande, explore a sua mente, pense em coisas grandes, em grandeza, porque somente as coisas grandes geram progresso e desenvolvimento. Eu dou um exemplo dele, a estrada dele, de Corrente a Teresina, 900 quilômetros de asfalto, a eletrificação de 88 municípios, quando o governador, no primeiro governo dele, dos 115 municípios da época. O que é isso? Político competente, de visão larga, ampla, que pensa mais no povo do que em si. Mas o Brasil de hoje, eu fico com pena do Brasil de hoje. Essas emendas impositivas e secretas, elas vão macular o Congresso Nacional. Elas vão macular a dignidade
da maioria dos políticos do nosso país. São 67 milhões por ano para cada senador e 37 milhões por ano para cada deputado federal. Eles as levam para o seu estado numa mala, no cofo ou no jacá, como se fala aqui no Nordeste, já cada um com seu avião, e leva o dinheiro para casa e fazem do dinheiro o que querem. Eu acho que o Brasil de hoje está mais avacalhado do que o Brasil de 1964. E eu vou encerrar o programa falando forte. Saudades dos generais de 64. Tchau e até o próximo domingo.